Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre Esdras 7 e 8. Ataxerxes envia Esdras a Jerusalém. A lista dos que voltaram com Esdras. Esdras manda buscar levitas, o jejum, a entrega das contribuições do sacerdote e a chegada a Jerusalém. Esdras 7. E passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraia, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Sadoc, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zera, Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Ibizoá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, que o Senhor, Deus de Israel, tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedir. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no sétimo ano do rei Artaxerxes. E no quinto mês chegou a Jerusalém no sétimo ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o príncipe da partida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e o seu juízo. Esta, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está em tuas mãos, e para levarem a prata, o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que acharem em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente ofereceram para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com todas as ofertas de alimentos e suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazer do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de Deus, restitui-os perante Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás à casa do tesouro do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todo o tesoureiro que estão além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto
se ordenar quanto o mandado de Deus do céu, prontamente se faça para a casa de Deus dos céus, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vou fazendo saber acerca de todo sacerdote, levita e cantores e porteiros, servidores do templo e ministros dessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhe nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem a lei do teu Deus, e que não sabe, ao que não sabe, lhes ensinará. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei será julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus do nosso país, que tal inspiração ao coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém, ao que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel algum chefe para subir comigo, pois esses são os chefes da casa paterna, e essa é a genealogia dos que subiram comigo à Babilônia, o reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson, do filho de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atur, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paroá, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram 150 homens. Dos filhos de Paetemoabe, Elionai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonathan, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elã, Jesaia, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filhos de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Azagade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adomicão, cujo nome eram esses: Elifilete, Jeiel e Semaias, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para o sacerdote, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Zacarias e Mesulão, o chefe, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram entendidos, e enviei o comandado a Ido, chefe da Cacífia, e falei
a ele que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, servidores do templo em Cassífia, que nos trouxesse ministro para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, e com os irmãos e com os filhos dele 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 servidores do templo, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós e para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderes do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os homens que buscam para o bem dele, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos que eram a oferta da casa do nosso Deus, que ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata e um vaso de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. 20 bacias de ouro de 1000 dracmas e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhe: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus dos vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença do chefe, do sacerdote e dos levitas, e do chefe dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso de prata, do ouro e dos utensílios para trazerem de Jerusalém à casa do nosso Deus. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no quarto dia se pesou a prata e os, e o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mãos de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Benui, levitas. Tudo que foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram a ordem do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além do rio. E esses ajudaram o povo
e a casa de Deus. Obrigado mais uma vez e até a próxima.